paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos fazer análise aqui do culto de ontem, do dia 11 de fevereiro de 2024. O culto da Congregação Cristã no Brasil. Quem foi que atendeu o culto e quem foi que pregou foi o senhor Salvador Bueno. Eu separei dois trechos aqui. Um trecho é um trecho dos tal do Santo Conselho que eles dão, né? Que é um Santo Conselho, na verdade, não passa de santos interesses da própria CCB. Né? Eles passam com um ar de conselho, porque se tivesse preocupado mesmo com o conselho para o povo, eles iam pedir para o povo se instruir mais na palavra de Deus, no conhecimento, que é a única forma de você realmente permitir com que o povo fique seguro. Né? Não ficar tentando, como é que eu posso dizer, exortando as pessoas a ficarem longe das redes sociais ou da informação, que esse método é adotado apenas por países totalitários que acham que eles sabem o que é melhor para o povo. Eles escolhem o que o povo deve ouvir e assistir, né? Isso não passa de um comportamento de ditadores, que na verdade é um comportamento típico da CCB, tá? Esses homens se comportam como verdadeiros coronéis. Vamos assistir aqui? Vamos ouvir? Tá? Então eu separei esse primeiro trecho. Ele está falando sobre as pessoas assistirem, né, e estarem nas redes sociais, e principalmente por causa da crítica que é feita para eles. Tá? O problema da crítica, meu querido, é se ela é verdadeira. Tá? Que até agora se concretizou tudo como verdadeiro o que é falado sobre vocês. Ok? Então vamos ouvir aqui o que o Salvador Bueno tem para falar, para aconselhar o povo. Vamos ver. Na próxima terça-feira, às 14h30, haverá batismo nesta casa de oração. E depois, no sábado, dia 17, às 18h30, novamente batismo aqui nesta casa de oração. E também em Parelheiros. Hoje, às 14 horas, reuniões para a mocidade na Vila Moraes e Vila Prudente. E teremos no dia 17 culto, com a participação de todos os jovens. No sábado, na congregação do Ipiranga, anunciamos as coletas, a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de novas casas de oração. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu fiz uma pausa que ele falou coleta única para o atendimento da obra da piedade. Você observa que ele quer usar o nome obra piedade para fazer com que as pessoas deem dinheiro, né? Mas a coleta é única e ponto, não é única para a obra da piedade. Porque a obra da piedade tinha dinheiro sobrando no caixa quando vocês resolveram ajuntá-las, transformando em coleta única. Porque isso ficou muito caracterizado de que o que vocês queriam, na verdade, era usar o dinheiro da piedade para outros gastos, né? Vamos lá, vamos ouvir agora o tal do conselho que ele tem para trazer para o povo. Queridos irmãos, me vem a vontade de falar alguma coisa sobre uma situação que todos vivem já de muito tempo, mas que é um lembrete para todos, já que todos nós conhecemos os efeitos nocivos daquilo que nós vamos aqui comentar. São as comunicações virtuais, que nós recebemos dia e noite, que vem de tudo quanto é lugar através dos WhatsApps, de nossos celulares. E são notícias que a curiosidade não nos deixa ficar sem ver. A pessoa que acostuma não consegue mais deixar de ver as notícias, mensagens que dia e noite chegam. É claro que ninguém pode impedir de isto acontecer, porque é um meio que existe hoje de comunicação entre toda a humanidade. Mas nós teremos, irmãos, temos a necessidade de filtrar, de escolher aquilo que nós nos damos atenção, de observar para que não nos contaminemos. Porque tem notícias boas, tem coisas maravilhosas que mostram, que às vezes até alegram o nosso coração. Mas a maioria das coisas não. São notícias, novidades que somente nos atribulam, que são verdadeiras contaminações, como o fermento que modifica a massa. Isso nos faz mal. Então o conselho é esse: percebendo que são publicações, mensagens, áudios, vídeos que vêm pela internet, percebendo que são coisas que não edificam, desprezem. Isso é relativo, né, Salvador? Aquilo que não edifica, o quê que você está querendo dizer? A pessoa ou a CCB?
que você está pedindo para poder desprezar. Porque se for preocupado em aquilo que edifica a pessoa, o conselho tem que ser o contrário. Elas têm que tomar nota de tudo. E instruída pela palavra de Deus, né, ela deve rejeitar aquilo que não for bom. Agora, o conselho desse senhor aqui, gente, na verdade, ele está preocupado com a própria denominação, com a imagem da própria igreja. Porque o único que está perdendo crédito é eles, não o povo. São eles, Salvador Bueno e toda a sua turma que está aí, que não passam mais do mesmo, são os mesmos homens, né? Apesar do Marsola estar mais encostado no canto aí, mas não muda em absolutamente nada, né? São a mesma cúpula, as mesmas coisas, falando as mesmas bobagens, pregando as mesmas heresias e tentando sustentar que essa igreja é a obra de Deus, né? Coisa que esse senhor aí já cansou de falar diversas vezes, a obra de Deus, como se fosse a CCB. Vamos ouvir. Não ficam cultivando aquilo, porque se cultivarmos o mal, ele nos alimenta. Eles entram no nosso cérebro e ficam guardados como quem guarda alguma coisa numa gaveta. Irmãos, vejam um exemplo muito comum. Todos nós temos os lugares em casa que a gente guarda os objetos, coisas de valor, coisas de menos valor, coisas simples, mas que são de utilidades. Então nós temos as gavetas certas para guardar. A irmã, quando quer uma coisa qualquer, ela sabe onde está, abre a gaveta e está na mão. Agora, a pessoa que tem bom juízo, não pega coisa suja, coisa mal cheirosa, coisa que joga na rua, no lixo, e guarda na gaveta. Ninguém faz isso, só se não tiver juízo. Mas tendo noção das coisas, conhecendo o que é bom e o que não é, a pessoa não põe coisa ruim com coisa boa, não mistura. Porque a coisa boa não deixa a coisa ruim boa, mas a coisa ruim estraga aquela que é boa. Isso acontece. Se puser uma roupa cheirosa junto com uma roupa que está com mau odor, a roupa cheirosa fica com mau cheiro. E aquela que estava cheirando mal continua cheirando mal. Porque o poder do mal parece que é maior, tem maior penetração do que o bem. Então, conselho é este: selecionemos, irmãos, aquilo que chega. Todo mundo tem o seu celular. E é uma tentação. Tocou uma mensagem, já vem a aflição de querer ver. Não é? Até nos cultos, vejam. Nos santos cultos, pessoas não resistem um sinal de mensagem no seu celular, sem pelo desrespeito do lugar santo onde está. E a comunhão com o Altíssimo que devia ter, precisa ver aquilo na hora. Porque se ele não vir, ele vai ficar combatido, a pessoa fica perde a comunhão. E põe a mão na bolsa, e põe a mão no bolso, e aperta aqui, uma aflição tremenda. Mas pela palavra não. Deixa correr, a palavra não está nem interessado no assunto. Mas se chega uma mensagem, aí vem a aflição, eu preciso ver, é alguma coisa. É alguma coisa que se fosse boa, a gente nem se preocupava. Mas coisa ruim, a curiosidade não nos deixa suportar sem vê-la. Estou falando a verdade, irmãos? É isso aí mesmo. E o que fazer então? Primeiro, percebeu que a mensagem não é boa, que o vídeo é crítico da obra de Deus, é mal contra uma pessoa, contra uma... O vídeo é crítico da obra de Deus. Até quando vocês vão continuar com essa estupidez, o Salvador Bueno, chamando uma denominação que vocês inventaram, que vocês criaram de obra de Deus, rapaz? Até quando vocês vão continuar chamando isso aí de obra de Deus? Isso é um escárnio à verdadeira obra de Deus. Você que está assistindo, irmão, obra de Deus foi o que Deus fez, mandando Jesus vir morrer na cruz. Isso é a obra de Deus, foi arquitetada e planejada pelo próprio Deus para que nós pudéssemos então ter vida. Isso aqui é engodo. O que ele está ensinando vocês tudo errado, isso aqui sim é prejudicial, né? Vamos ver. Família, contra alguém, nem perca tempo de se contaminar, nem olhe. Mas se olhar, delete aquilo, não retransmita, porque um dos grandes males não é somente receber, olhar e ficar curtindo aquela mensagem diabólica, maligna, perversa. O pior é passar para os outros, porque está sendo um veículo de transmissão do mal. Entenderam isso, irmãos? Cuidemos, vigiemos, porque esta arma maligna, diabólica, é eficaz. Esfria a comunhão nossa com Deus. Desmoraliza nossos irmãos que às vezes nem devem nada. O mesmo... Esfria a nossa comunhão com Deus. Que comunhão que vocês têm com Deus, Salvador? Ensinando tudo errado para o povo. E você acha que esse tipo de conselho ele vai funcionar? Ele não vai funcionar esse conselho que você está dando. Porque a pessoa que já está na internet aqui assistindo, ele não vai sair mais.
Ele não vai sair mais da internet. O que você está fazendo aí agora é aguçando a curiosidade daquele que ainda não conhece a crítica. Aquele que ainda não conhece, porque vai chegar mais gente ainda para conhecer a crítica. Vai chegar cada vez mais gente. É isso que vai acontecer. Que devesse, se deve, pague, ou enfim, responda por seus deveres. Mas nós não deveremos, irmãos, assumir, encher o espaço, que é o nosso cérebro, é igual um armário, cheio de gavetinhas, que a gente vai guardando coisas ali. Quem guarda coisa boa, abriu, tem coisa boa para ver. Mas quem guarda coisa suja, imunda, mal cheirosa, apodrecida, até o ambiente do lar fica contaminado. Quantas casas contaminadas, pai, como o senhor deu na oração, pais contra filho, filhos contra pai, mãe e assim por diante, contenda entre marido e mulher, isto é uma doença. E é tão forte que hoje esta contaminação é tão abrangente que numa casa, se tiver, digamos, 5 pessoas, num momento de tranquilidade, como agora nós estamos aqui, todo mundo quietinho ali, imediatamente o marido enfia a mão no bolso, tira o celular e vai campear, vai procurar o que lhe interessa ver. Aí a mulher encosta num lado ali, está procurando um filho aqui, outro lá, todo mundo buscando o que não presta. Imagine a oposição disso aí. Se o pai dissesse: filhos, nós estamos todos tranquilos, louvado seja, vamos cantar o hino nós juntos, vamos orar a Deus. Acabaram as orações, irmãos. Vamos meditar um pouquinho nas coisas de Deus. Não existe mais isso. Pode ser que meditar um pouquinho nas coisas de Deus. Isso aí é uma frase inócua, né? Porque o que é meditar, o CCBN? É ficar um olhando para a cara do outro, sem nenhuma Bíblia na mão, e ficar falando dos testemunhos que eles ouviram nos cultos, falando dessas pregações sem pé, sem cabeça que esses camaradas fazem aqui, que ele vai fazer uma agora, daqui a pouco, tá? É isso aí para eles que é, vamos meditar na obra de Deus. Olha, cara, chega a ser lamentável, né? O comportamento desses anciãos. Vamos ver. Um lugar ou outro, a maioria não. Vão almoçar. Põe a comida aqui. Primeiro, a mãe chama o filho: fulano, vem almoçar. Ele não responde. Ele está ali, escrevendo. Fulana, o almoço está na mesa. Não responde. Mas estou falando com você. Aí uma hora ela fica irada, a menina, o filho, e grita com a mãe, grita com o pai. Já escutei. Mas ele não vem, porque ele tem algo mais importante na mão. Aí vem almoçar todo mundo, põe a comida. Ao invés de dialogarem, de alegrarem-se, conversar marido, mulher, filhos, estão se alimentando aquilo que Deus preparou. Momento de paz, de alegria. Não, o celular aqui, está comendo e está sorrindo. Conversa: fulano, tal coisa assim, assim, assim. Ele não responde, ele está sorrindo, lendo mensagem. Isto não é viver, irmãos. Isto é um suplício, é um castigo do maligno na vida das famílias. Em nome do Senhor Jesus, onde estas palavras chegarem, aqui por esse mundo afora, porque isto aqui não é só aqui, é no mundo inteiro, receba este conselho. Alimentemo-nos daquilo que faz bem à nossa vida, à nossa alma. Ler a Escritura. Então, agora, tá pedindo pro povo não vir mais aqui no YouTube, na internet. Depois que tentaram me censurar um punhado de vezes, tentaram derrubar meus vídeos, abriram um processo, depois que eles fracassaram em tudo isso daí, né, que eles não conseguiram fechar o meu canal, agora estão aí com esses supostos conselhos do bem. Esses conselhos que vocês estão dando são derradeiros. É porque vocês não conseguiram calar a boca dos críticos. Não conseguiram, estão fazendo isso aí porque foi tudo o que restou para vocês. Vocês são homens presunçosos, né? Arrogantes, soberbo. Vocês são soberbos, Salvador Bueno. Vocês são enganadores desse povo. Vocês ensinam eles a entregar na mão de Deus as causas que o povo tem, enquanto vocês entregam na mão dos advogados para tentar calar a crítica. E tá levando uma chibatada, porque o povo não vai sair daqui. Eles não vão mais sair. Isso aqui é informação, rapaz. É só vocês parar de fazer essas lambanças e essas besteiras que vocês fazem aí, que vocês recuperam o crédito que vocês têm, que, na verdade, agora já faz tempo. Não tem mais esse negócio de falar pro povo: não assistam. É só vocês fazerem as coisas corretamente, serem corretos, serem justos, né, que vocês recuperam. Agora, por falta de vocês não conseguirem pregar a escritura, assumir os erros de vocês, pedir perdão pro povo, por falta dessas coisas simples que todo cristão deveria ter, vocês ficam pedindo pro povo não se aproximar do canal dos críticos.
Brincadeira, né? Pouca vergonha. Vamos ver. A Bíblia era uma vez. Pior do que isto, vem congregar, não traz mais um inário, não traz mais uma Bíblia, vem de mão abanando porque é muito peso, é muito difícil carregar uma Bíblia, dá vergonha também, não é? Aí chega aqui na hora do culto, da palavra, anunciar a palavra à pessoa, e nós que olhamos aqui perdemos a comunhão e pensamos, será que ele está passando mensagem? Será que está sem comunhão? Porque incomoda a gente. Não, ele está lendo a Bíblia no celular, cantando no celular. É claro, irmãos, que isso nos ajuda, mas pelo menos na casa do Senhor, que custa trazer a Bíblia aqui e o inário. É difícil, é pesado isso? Não é. Que chato, cara. Se o povo tá com a Bíblia ou o inário no celular, e daí? Só porque não é impresso? Só porque não é um livro impresso? Deixa de ser chato, cara. Vocês são chato pra dedéu, rapaz. Entendeu? Vocês pensam que as pessoas têm que ser igual a vocês, idosos aí de quase 90 anos? Deixa de ser chato, as pessoas não precisam mais ficar andando com esses monte de livro na mão, se agora tem tudo digital. Ah, caçar o que fazer, Salvador Bueno. Mas nós não fazemos mais isso. Eu não trago porque tem aqui guardado já, e também na sala de reuniões, nós temos a nossa Bíblia até com o nosso nome já guardado aqui. Mas onde nós vamos congregar, nós levamos. Por quê? Porque precisamos. Agora imagina um irmão do ministério aqui na frente. Vamos ler o capítulo 5 aos Romanos. Ele enfia a mão no bolso, tira lá o celular e fica. Eu perco a comunhão com isso, irmão. Dá vontade de falar, irmão, agora é a hora de passar mensagem. Agora é a hora de você ouvir a mensagem que vem do céu, mas ela não vem no celular. Ela vem nos ouvidos e entra no coração. Mandade não fique irritada com este conselho. Mas pior do que tudo isto é retransmitir mensagens malignas. Porque você não só recebe o mal, como você está passando para o grupo. Se tem um grupo de 50, são 50 contaminados com aquela mensagem que você reenviou. Isto, podemos dizer, é um pecado. Porque se você passar mensagem para 50 irmãos, dizer, irmãos, hoje eu estava orando de manhã e o Senhor me tomou pelo Espírito Santo, me revelou isso, manifestou isso, eu senti a presença. Não tem isso mais. Mas mandar as coisas perversas, que contaminam, que nos comprometem diante de Deus, a gente não vê a hora de passar para os mais próximos. Você não sabe que você está contaminando o coração do teu irmão. Contaminando é relativo, né? Se for algo que não seja favorável para receber, é contaminação. Mas se for algo que está abrindo os olhos das pessoas para entender o quanto que vocês são mentirosos, isso aí é libertação, meu filho. É libertação. Não tem libertação melhor do que essa, do que você ficar liberto do jugo desses homens aqui, ó, enganadores. Porque as pessoas... Aqui eu não trago nada, nenhum conteúdo que seja mentira, que seja falso, que seja enganoso. Tudo que eu trago aqui está baseado em documentos da CCB, em discurso que vocês fazem, nas pregações que vocês fazem. E se vocês estão fazendo cagada, ô Salvador, desculpa até o termo da palavra usando aqui, o problema é vocês, rapaz, não é nós, não é o crítico. O problema são vocês, é vocês que estão fazendo coisa errada, né? E aí sim, obviamente, se chegar essa informação para as pessoas, elas vão ficar libertas. Simples assim, elas vão ficar libertas. É o que me veio avante, Irmandade, e não tome isso como uma agressão na vida das pessoas. Isso aqui é cuidado, é zelo pela obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor está esfriando. Mas quem está aqui nesta manhã e o amor ainda não esfriou, procure aquecê-lo cada vez mais. Essa passagem bíblica aqui, que eles adoram usar essa passagem bíblica, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Eles gostam disso porque querem dizer que o povo, para ter amor, tem que estar ali debaixo, né, do jugo desses idosos aqui, tá? É assim que eles acham que você prova o seu amor. Isso Jesus falou em Mateus 24, que é justamente quando ele está falando sobre o fim dos tempos, a perseguição que será feita à igreja. E Jesus Cristo está falando que por causa da perseguição muito grande, a iniquidade aumentada e muito grande, o amor de muitos por Jesus Cristo iria se esfriar. Ou seja, as pessoas iriam perseguir umas às outras por causa de Jesus Cristo e esses se esfriariam na fé, tanto que eles se tornariam perseguidores. Tá? São cristãos que iam perseguir outros cristãos.
ok? Mas eles usam essas passagens bíblicas totalmente fora de contexto para aquilo que é conveniente à própria congregação cristã no Brasil. É dizer para as pessoas, por se multiplicar a tecnologia ou o conhecimento das pessoas, o amor de muitos vai se esfriar pela denominação. Que é esse o recado que esse senhor está fazendo. Estes homens aqui não têm compromisso algum com as escrituras sagradas, eles usam pedaços da Bíblia em favor próprio, em favor da própria denominação. Simples assim. Vamos lá que agora, daqui a pouco aqui, já vai entrar a pregação. Vamos ver. Agora vamos permanecer em comunhão e o Senhor mandará dos céus a palavra. Deus seja louvado. Olha lá, Deus vai mandar do céu a palavra, né? Deus vai mandar do céu. Olha só como os CCBanos são presunçosos. Deus vai mandar para eles aqui a palavra que vai vir do céu. Vamos lá. Bom, gente, agora vai começar a lenga-lenga, tá? Essa pregação deles aqui tá horrível. Eles estão com medo de fazer profetada, de ficar dizendo que Deus vai virar cativeiro, de ficar dizendo que Deus vai entrar na vida do CCBN e vai cumprir o desejo do coração deles. O culto online tá um troço pro CCBN. Tá horrível, né? A não ser que coloca outro ancião ingênuo como o Chiquinho, né? Ingênuo de tudo, coitado, né? Para pregar aí. Tem o Salvador Bueno aí, que tá visivelmente assustado, com medo de pregar. Vamos ver a pregação. Aqui, irmãos, este salmo é uma descrição e uma confissão de pecado que Davi fez quando seus olhos foram abertos pelo delito e pecado que havia cometido. O profeta Natã, enviado por Deus, veio a ele, depois que esteve em Batseba, veio a ele e pela boca de Deus manifestou-lhe o pecado que havia cometido. E ele, ouvindo então a condenação que Deus fazia pelos atos que havia cometido, ele aqui vem ao Senhor confessar o seu pecado e rogar de Deus o perdão, para que pudesse alcançar condição de continuar diante do Senhor. Isso aqui fica um exemplo, irmãos, de humildade que todos devem ter. Primeiro, porque ninguém é perfeito e não cometa erros que são pecados, porque o pecado nada mais é do que a transgressão de uma dada ordem que a pessoa tem. Transgredindo, pecou, desobedeceu aquilo que ouviu. Assim é o pecado. Pecado, ele deve ser desfeito. Não existe maneira de desfazer erros, pecados e transgressões, se não ser pela confissão que se faz a Deus, e humildemente confessar o seu erro, não é? E pedir misericórdia e perdão, porque o Senhor Deus, ele é perdoador e é misericordioso. E ficou aqui este exemplo, irmãos. Ele caiu num grande pecado, cometeu um erro gravíssimo, mas depois então o Senhor lhe cobrou, ele teve que pagar a dívida que ele cometeu. Eu vou dar umas adiantadas, porque eles ficam enrolando aqui, ó. Fica enrolando, fica falando que a gente já, aquilo que já foi lido do texto, fica ali enrolando, porque eles estão com medo de pregar. Simples assim, estão com medo. Tá? Esses cultos aí, por isso que está cada vez diminuindo a quantidade de gente assistindo esses cultos online. Por quê? Porque o CCBano quer ver profetada. O CCBano precisa de promessas, né? E como não está tendo essas promessas, o povo está abandonando os cultos online. Tá? Eu me lembro aí no dia 5 de setembro de 2020, o culto online esteve na hora da pregação com 355 mil espectadores assistindo o culto simultaneamente. Aqui, se você for olhar ali embaixo, ó, né, pouco mais de 103 mil. Ou seja, mais 3 vezes menos, bem menos ainda do que o normal, né, de antigamente. Isso aqui é a prova do povo abandonando o CCB. Vamos ver aqui, segue. Eu vou dar uma adiantada aqui, pessoal, tá? Não agradável ao Senhor, não é esquecer, não é procurar guardar aquilo e nunca mais pensar, não. Aquilo deve ser desfeito, aquilo deve ser resgatado ao nosso estado original, que perdemos agora por aquele mal que nós fizemos. De que maneira? Indo a Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos representa a Deus na nossa fragilidade. De modo, irmãos, que o Senhor ama a verdade no íntimo. O que quer dizer isto? Ele não ama a verdade que sai simplesmente... Primeira coisa, né, que eu vou ter que explicar aqui sobre
pecados e pedir perdão, que é uma coisa que a CCB nunca soube ensinar isso, você tem que reparar o dano que você cometeu quando você realmente se arrepende do pecado, do dano que você causou a alguém. Não é esse negócio de você chegar lá e dar lá um tapinha nas costas, se eu te fiz alguma coisa, perdoa, irmão. Se eu te fiz, você sabe se fez ou não. Porque se você tem dúvida se você fez alguma coisa de errado, então você não fez. A pessoa tem que procurar e ela tem que reparar o dano, reparar, assumir a sua culpa, o seu erro. Se você mentiu sobre alguém, se você espalhou uma mentira, você tem que ir nas pessoas que você espalhou e falar para elas: olha, eu estou arrependido do que eu fiz, não é verdade o que eu falei do fulano de tal, a culpa é toda minha, a mentira é a minha, não a dele. Ele não é mentiroso. Automaticamente você vai estar tirando a culpa de sobre a pessoa e colocando sobre você mesmo. Aquele olhar meio que de desprezo que as pessoas estavam tendo com a outra pessoa, que não era culpado, ela vai voltar agora para cima de você, que é o correto. É você puxar o dano para cima de você, libertando a outra pessoa. Esse é um pedido genuíno de perdão. Um pedido genuíno e verdadeiro. Porque quando a pessoa entender que é assim que se pede perdão, ela não vai mais fazer essas coisas erradas com mais ninguém. Porque o prejuízo que vai ficar sobre você é muito grande. E aí é nessa hora que você vai pedir perdão a Deus e pedir que Deus te ajude, né? Se isso tá te causando algum problema, algum dano, para que Deus te ajude a resolver isso. Tá? Não é esse negócio aqui, pedir perdão de tapinha nas costas, esse pedido falso que eles aprendem nos cultos da congregação cristã no Brasil. Vamos ver aqui. Da nossa boca. Ele ama a verdade que está dentro do nosso ser, do nosso cérebro, que nós sabemos o que é verdade e o que não é. A nossa boca pode dizer uma coisa, e nós aqui dentro do nosso cérebro, da nossa consciência, sabemos que a coisa é outra, que é diferente. Mas por defesa ou por quaisquer interesses, nós mudamos e não falamos realmente aquilo que é. Então este é um pecado chamado pecado da mentira, que Deus... Eu vou adiantar aqui, tá? Isso não tem nada a ver com o pecado da mentira. Tudo cheção de saco, de linguiça. Vamos ver. Preciso falar com aquela pessoa. Não é assim, irmãos? Procure primeiro o contato com o Senhor. Procurando o contato humildemente, Ele conhece que você está procurando para buscar perdão. Enrolando, falando nada com nada. O camarada lê um texto, não sabe pregar o texto que lê, rapaz. Vamos ver. Dar alegria da tua salvação. E sustentar-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário, irmãos, é uma predisposição de aceitar pelo menos a pregação desta palavra. Se tu aceitares a palavra de Deus, já é um princípio bom. Aceitar a palavra de Deus, gente, é o discurso que ele está fazendo, tá? Na CCB, quando ele fala, se você aceitar essa palavra, ele está sugerindo que se você aceitar o discurso que ele está fazendo. É isso que é a palavra de Deus na cabeça do CCBano, tá? Isso é muito grave, porque ele substitui a verdadeira palavra de Deus por essas bobagens que eles ensinam na tribuna aqui, ó. Voluntariamente, isto é, segundo a tua vontade, você está querendo ouvir alguma coisa de Deus. E Ele está propondo para você tornar-te dar a alegria pela manifestação do Espírito Santo que está no teu coração. Se ainda ele está bem, porque se ele estiver entristecido, ele não se manifesta. Por isso diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para a vossa redenção. Entristecer o Espírito Santo, irmãos, é fazer aquilo que não o agrada. Os irmãos querem ver uma comparação? Ele mora dentro de... Deixa eu pular aqui, vai, gente. Chega, cansa, tá? Mas não dá. Olha que quanta sujeira você trouxe, quanta maldade você trouxe. Você tem ódio, você tem vontade de se vingar, você não ama, você odeia, você tem malícia nos teus olhos, é cobiçoso, mente toda hora. Eu não vou ficar mais aqui. Ou você limpa aí se eu fico, ou fico... Olha lá, tá falando do Espírito Santo dentro da pessoa. Senhor, eu quero ser limpo e quero ser mais convertido a ti nesta manhã, para que o teu Espírito não vá embora. Se fizer... Como é que a pessoa vai ser mais convertida se vocês não conseguem pregar o Evangelho, Salvador? Isso aí que você está fazendo aí agora, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é um discurso vazio, humano e furado que você está fazendo. Vamos ver. Fizéssemos isto, irmãos, a Irmandade ia ver a glória de Deus aqui, que tamanho seria isso? Vai ficando em comunhão aí e vai propor. Aumenta somente o desejo de ouvir, a alegria de ouvir a conversa, mas não teria mais virtude. Mas eu que estou pregando, estou sentindo que a virtude está descendo dos céus. A virtude que tá descendo do céu. Agora, da onde ele tirou isso? Está escrito em que Bíblia isso daí? Esses são mais algumas fantasias criadas pela CCB. Glória ao nosso Deus, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixará, irmão. Sintam agora, e tem um com que pagar.
muita desobediência, muitos defeitos, mas a palavra... Não dá para ficar ouvindo essas ladainhas, tá? São muito ruins de pregação, Salvador Bueno. Você é muito ruim, fala muita bobagem, muita besteira, né? E a CCB não tem melhora nunca. Não tem melhora nunca, tá? É disso aí para pior. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.